Olá, amiga, olá, amigo. É uma alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui no nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. E hoje nós não vamos falar de um tema específico, como é costume aqui no ponto 3, mas nós vamos falar de uma pessoa que nasceu há 100 anos, Dom Paulo Evaristo Arnes. E eu convido você agora para acompanhar e conhecer junto comigo um pouco de sua história. Nasceu em Forquilinha, no interior do estado de Santa Catarina, no dia 14 de setembro de 1921, em uma família numerosa que ofertou à igreja filhos para a vida religiosa, e a leiga Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança e uma das maiores líderes humanitárias do país. Em 1939, Paulo Evaristo Arnes ingressou na Ordem dos Frades Menores. Em 1945, foi ordenado padre na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Estudioso e dedicado, foi professor em diversas universidades. Frequentou a Sorbonne de Paris, onde laureou-se em patrística e línguas clássicas. Trabalhou como vigário nos subúrbios de Petrópolis, onde era amigo das crianças e dos pobres dos morros, quando foi indicado bispo auxiliar de Dom Agnello Rossi, na Arquidiocese de São Paulo, em 1966. 4 anos mais tarde, foi nomeado arcebispo metropolitano da capital paulista pelo Papa Paulo VI. Ainda como bispo auxiliar, em 1969, sua atuação contra a repressão da ditadura já havia ganhado destaque, quando passou a defender seminaristas dominicanos presos por ajudarem militantes opositores. 3 anos depois, liderou a publicação de Testemunho de Paz, documento com fortes críticas ao regime que ganhou ampla repercussão. Criou a Comissão Brasileira de Justiça e Paz para denunciar os abusos do regime militar. Criado cardeal pelo Papa Paulo VI, Dom Paulo foi autor de 56 livros, recebeu mais de 100 de títulos nacionais e internacionais. Como cardeal eleitor, participou de 2 conclaves, os de agosto e outubro de 1978, que escolheram os papas João Paulo I e João Paulo II, a quem recepcionou em São Paulo em 1980. Dom Paulo Evaristo Arnes ficou conhecido como Cardeal da Esperança. Ao lado do pastor presbiteriano Jamie Wright, coordenou o projeto Brasil Nunca Mais, que reuniu documentos e denunciou a prática de crimes cometidos contra os presos políticos. Encerrou seu ofício como arcebispo em 1998, após 28 anos. Dom Paulo Evaristo Arnes faleceu em São Paulo, aos 95 anos, no dia 14 de dezembro de 2016, deixando para o Brasil um grande legado social e espiritual. O epitáfio em sua lápide na Catedral da Sé de São Paulo apresenta-o como corajoso defensor da dignidade humana. Viveu para que o evangelho chegasse às periferias desta cidade e aos corações dos fiéis. Acolheu, amou e protegeu os pobres e humildes. Tá aí então um pouco da história, da biografia de Dom Paulo Evaristo Arnes, e para a nossa conversa sobre esta figura tão importante para a igreja e para o nosso país, eu recebo de forma remota os nossos convidados, de maneira muito honrosa, a senhora Maria Ângela Borsoi, que foi secretária pessoal de Dom Paulo no período em que ele atuou como bispo auxiliar, também como arcebispo de São Paulo, e após o término do seu ofício também como arcebispo titular, ainda acompanhou Dom Paulo em sua trajetória e hoje cuida do seu acervo também, da memória, do seu legado na Cúria de São Paulo. Maria Ângela, é uma alegria muito grande tê-la aqui no ponto 3, bem-vinda. Muito obrigada, é a alegria toda minha estar com vocês na TV Pai Eterno, que tem tanta audiência nesse nosso Brasil, e para fazer memória desse tema da pessoa querida que foi Dom Paulo, que é Dom Paulo, e sua importância para a igreja e para o Brasil. Muito obrigado. E eu recebo também Flávio Arnes, que é senador da República pelo estado do Paraná e sobrinho de Dom Paulo. Senador, bem-vindo ao ponto 3, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também, Marcos, deixo um grande abraço
para todos e todas que estão nos acompanhando. É muito bom a gente pensar na história de Dom Paulo Evaristo Arnes, tio Dom Paulo, como a gente o chamava, o seu legado, a sua contribuição e os ensinamentos que devem perdurar para a vida toda. Que bom que estamos juntos. Muito obrigado. E eu já quero começar essa conversa, nós já vimos um pouco da trajetória, e eu quero começar ouvindo a Maria Ângela, que conviveu durante muito tempo com ele, trabalhando diretamente. Certamente, os testemunhos das pessoas que conviveram diretamente com Dom Paulo apontam muitos predicados que ele teve. Isso nós encontramos também nas biografias, no material audiovisual que se tem sobre Dom Paulo, nos relatos. E a senhora que conviveu com ele certamente tem muitas histórias a contar e pôde conhecê-lo muito bem. Dentre os anos em que trabalhou com ele, Maria Ângela, qual foi a história que mais lhe marcou? Nossa, que pergunta difícil de responder, viu, Marcos? Porque são tantas histórias. Porque olha, é preciso envolver a graça que eu recebi de Deus, de ter cruzado um dia meu caminho tão humilde, tão insignificante na trajetória desse grande bispo. Só para o público entender, eu estou com 82 anos, e quando isso aconteceu, era só inverter o número, eu estava com 28. E eu, leiga, profissional de família pobre, de filha de imigrantes italianos aqui de São Paulo, fui a primogênita dos meus pais, que tiveram 5 filhos, e fui arrimo de família. E estudei, apesar das dificuldades, me formei profissionalmente na área de saúde como nutricionista e comecei logo a trabalhar para ajudar meus pais. Mas na igreja eu tive essa outra grande graça de receber tudo deles, a educação cristã, católica, na igreja, fidelidade à igreja. Eu herdei dos meus pais e eu tive a graça ainda de ter, da parte do meu pai, 4 tias religiosas, irmãs dele, que me influenciaram na minha vocação pessoal. Bem, mas eu comecei a trabalhar, ainda não conhecia Dom Paulo, mas era uma mocinha de igreja. E comecei a trabalhar e com o detalhe de ter algumas horas livres por dia que eu já queria dedicar. Na minha paróquia eu trabalhava, eu era simpatizante de Ação Católica e coisa e tal. Pronto, quando chega o ano que Dom Paulo chega em São Paulo como bispo auxiliar do cardeal Rossi, que nós sabemos foi poucos meses depois de terminado o Concílio Ecumênico Vaticano II, em 1966, eu sabia, porque pela minha paróquia sabia toda a informação da posse dele em Santana, que é a região episcopal onde eu vivo até hoje, vivia naquela época, né? E aí o Dom Paulo, chegando em Santana, como vigário episcopal, bispo auxiliar, logo imbuído de todo o espírito da renovação do Concílio Vaticano II, que ele trazia como frade, professor, com toda essa bagagem intelectual dele, religiosa, ele veio para dinamizar, junto às bases, as paróquias, as comunidades, na igreja, trocar em miúdo, se eu posso dizer, os ensinamentos do concílio. E aí ele organizou uma equipe missionária a ser treinada e depois sair trabalhando com ele. Eu fui convidada para essa equipe, Marcos, naquela minha idade. E isso começou, então, o treinamento um ano depois, quase, que ele já estava em Santana, que foi quando eu o conheci de perto. Bem, e aí? Mas eu trabalhava à tarde, trabalhei até me aposentar e fiquei voluntária nessa equipe que transformou não só a minha vida, mas como de todos os 30 leigos que lá tiveram essa mesma graça
Dom Paulo, com esse espírito que ele trouxe, essa inovação que era naquele ano, marcou a vida, definitivamente a vida de nós todos. E dentro daquela equipe, que era necessário ter alguém que anotasse, secretariasse para documentar as atividades e tal, ocorreu que logo perceberam que eu era a jovem que escrevia mais rápido e era a única entre todos que tinha, naquela época, curso de datilografia que eu fiz na adolescência, no meu colégio. Virei secretária da equipe e, por tabela, não custou muito para o bispo descobrir e pedir para dar uma ajuda, porque eu tinha tempo disponível. Virei secretária. Fui me assustando. Olha, falei já muito, mas agora até me perdi o que é que o Marcos tinha me perguntado. O que... meu Deus Um do fato, céu. uma história que tenha marcado a sua relação com Dom Paulo. Para mim, Marcos, é uma aventura assim, no plano do amor de Deus e do desígnio que ele tem para cada um dos seus filhos e filhas, e que na idade que eu me encontro agora, e ainda mais nessa pandemia recolhida, porque desde março do ano passado eu não frequentei mais o arquivo por causa dos protocolos da pandemia, dos cuidados, mas Deus me dotou também com uma memória assim que todos elogiam, e eu reconheço, porque eu lembro de detalhes e detalhes e detalhes, e tenho muitas lembranças em casa, tenho todos os livros dele com dedicatória. Então, eu estou trabalhando, acho que mais do que nunca, agora virtualmente, ainda mais nesses meses em que se aproxima o centenário. Isso me dá uma alegria tão grande de, nessa idade, ainda poder estar fazendo o que eu faço, e como agora, então, as lives e as entrevistas. Me emociono, porque falar de Dom Paulo, para mim, eu nem sei por onde começar. Se você quiser falar um pouco com o Flávio, eu vou tentar me concentrar, porque é muita coisa. Dom Paulo é grandioso demais, demais. A senhora já trouxe um elemento muito importante para nós, que foi o começo dessa história pastoral da chegada de Dom Paulo na cidade de São Paulo, com esse compromisso de trocar em miúdos os ensinamentos do Concílio Vaticano II e aquela jovem de igreja que se dispôs e começou esse caminho. Mas a gente sabe, para alguém viver a vocação, essa vocação surge no ambiente familiar. E nós estamos com o senador Flávio Arnes, que é sobrinho de Dom Paulo. Ele já disse na apresentação que é o tio Dom Paulo, como eles o chamavam. Eu queria saber, senador, como é que era a ligação de Dom Paulo com a sua família. Ele saiu muito jovem de casa para ingressar na Ordem Franciscana, mas ele mantinha uma ligação, e vocês são uma família também bastante numerosa, né? Como é que era a ligação de Dom Paulo com a família? Na verdade, Marcos, são 13 irmãos. O meu pai é o segundo deles, Osvaldo, era professor. Dos 13, 2 eram franciscanos e 3 freiras da Ordem das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Uma delas viva, irmã Hilda, que está lá em Forquilinha, completou no outro dia 95 anos, e entre os 13 também estava a tia Zilda, doutora Zilda, que iniciou a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, e uma pessoa reconhecida no Brasil e no mundo pelo trabalho que fez. A ligação de tio Dom Paulo com a família sempre foi bastante presente depois da idade adulta, porque a gente pode imaginar 100 anos atrás, aquela criança saindo da sua comunidade de Forquilinha, indo lá para o Seminário Seráfico, na cidade de Rio Negro, no Paraná, quase divisa com Santa Catarina, com o município de Mafra. O nome dele ainda está lá no prédio, né? Depois indo para Paris, ficando alguns anos lá em Paris, mas voltando, e vinha muito para Curitiba, para o Paraná, ficava na chácara, andava de barco,
caminhava pelo mato, conversava com os irmãos, com os sobrinhos, então é uma presença assim muito importante para todos nós desde a infância, porque quando nós íamos para a chácara ou posteriormente na casa da tia Zilda, doutora Zilda, na praia, ele estava sempre firme, fazendo as caminhadas, discutindo, orientando. Então, é uma presença, assim, na família muito boa, forte, né? E inspiradora. Eu diria para a família em geral, para a nossa família, mas para as famílias, né? Sempre pensando no diálogo, no entendimento, né? Na construção da paz, né? E isso era uma coisa forte dele. Ele sempre usava duas palavras importantes no dia de hoje para nós, da família, mas que eu estendo para todo mundo, que todo mundo conhece. Isso, uma palavra era coragem. Nós temos que ter coragem. Sempre ele repetia, coragem, Flávio, coragem, os outros sobrinhos, né? E em várias situações da vida a gente tem que ter coragem para mostrar o ponto de vista, para dizer o que é certo, para fazer as coisas corretas. E a outra palavra, assim, muito lembrada é esperança. Inclusive, o lema dele era de esperança em esperança, né? Quer dizer, nós temos que ter esperança sempre, trabalhar para isso, para que as coisas boas aconteçam na vida. Nessa convivência, nesses momentos familiares, existe algum fato que mais marca o senhor da presença de Dom Paulo, da sua convivência com ele? Olha, muitas coisas, Marco, né? Eu lembro, assim, bastante, né, que a discussão que ele fazia sobre todas as coisas, né, sobre a importância, né, da própria família, né, no período em que ele trabalhou muito também para a democracia, para que as pessoas não fossem torturadas, tivessem oportunidades, visitando, né, as prisões, inclusive, abrindo portas para isso, né, e ele comentando na família, olha, gente, né, quer dizer, nós temos que ter posição, temos que ter coragem para fazer as coisas, para termos lado, né, isso é fundamental. Ou, em outras situações, ele sempre apontando para a própria família a necessidade de você cuidar das pessoas mais vulneráveis. Ele dizia, olha, lá em São Paulo, né, a gente cuida, nós temos a questão do migrante, do povo de rua, da criança, de tantas situações complicadas, vamos nos dedicar a isso também, né, aqui. Na família mesmo, com a minha tia, a doutora Zilda, me lembro muito bem quando ele chegou para o Brasil e disse, olha, Tipsy, né, que era a tia Zilda, Tipsy, né, olha, vamos começar esse trabalho da pastoral da criança, né, porque são medidas simples, concretas, né, quer dizer, sempre pensando na vida, no entendimento, no diálogo. Para os jovens, né, os sobrinhos jovens, ele sempre comentava muito isso, né? Queremos que os jovens venham para a igreja, né? Não para fazerem curso, treinamento, mas venham para agir, para estarem juntos, né? Trabalhando na comunidade. Ah, mas o jovem sai da igreja depois de 2 anos, 3 anos para ter a sua vida. Não tem problema. A semente já foi plantada nesse jovem. E se foi plantado, esse jovem vai ser uma pessoa diferente lá na frente também. Então, muita coisa assim de debate nas missas, né, que ele celebrava em Curitiba, junto com a família, nos churrascos, nos almoços, nos passeios, né, quer dizer, ele ia plantando as sementes naquela gurizada toda, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, né, para que todos tivessem um papel
importante, não só a família, todos nós, né, todas as famílias, eu digo, terem um papel importante na construção, né, principalmente de um Brasil melhor. Nós estamos fazendo memória de Dom Paulo Evaristo Arnes, por ocasião do centenário de seu nascimento, Cardeal Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo de São Paulo, faleceu aos 95 anos. Eu estou com o senador Flávio Arnes, seu sobrinho, e com a Maria Ângela Borsoi, que foi sua secretária pessoal. Maria Ângela, o senador Flávio trouxe aqui alguns elementos da atuação de Dom Paulo num período crítico da nossa história, que foi o período da ditadura. E Dom Paulo é reconhecidamente, em todo o Brasil, por essa atuação nesse período. Como é que foi acompanhar esse pastoreio de Dom Paulo no meio do povo durante esse período da nossa história? Olha, Marcos, isso aí é tão cheio de nuances, detalhes. Eu só sei, outros contam melhor que eu, assim, e é muito conhecida a trajetória dele, né, pesquisada, mas se você permite, eu posso falar um pouquinho assim, porque eu estava no dia a dia do trabalho matinal com ele, quando ele saía, e isso tudo era lá na vida pública. Eu era da intimidade, assim, da casa dele. Se você permitir, e não levar a mal, e que desvie só um pouquinho da tua pergunta, eu senti a necessidade, enquanto eu ouvia atentamente o senador falando do Dom Paulo Família, a partir da sua pergunta, eu queria contar ao menos, eu fiquei me segurando para não interromper e falar, dar o meu testemunho sobre esse aspecto Dom Paulo Família, porque com tantos anos que eu tive essa graça, que você já sabe como foi, desde o tempo de auxiliar, ele me surpreendeu, porque eu considerava bispo assim tão distante na minha educação daquele tempo. Bispo era príncipe, Dom Paulo ele era próximo, então ele causava impacto em mim, na minha família, nos meus parentes, todos católicos. Mas eu vou dizer o seguinte, desde o tempo ainda de bispo auxiliar, lá por 2 anos antes dele se tornar bispo de São Paulo, que já a nossa proximidade era total com a equipe e o trabalho missionário na Zona Norte. Ele disse uma coisa para mim e para a irmã franciscana que cuidava dele naqueles anos ainda antes de ele se tornar arcebispo. Olha, eu sou de uma família grande assim, mas fui para a vida religiosa, então venho para ser bispo em São Paulo, sendo da família franciscana, que agora eu tenho que deixar para assumir o episcopado, mas vocês agora passam a ser a minha família em São Paulo. Bom, isso eu fui aprendendo e absorvendo, porque na prática ele começou, metódico como era, a marcar na agenda dele aquele período rigorosíssimo e marcadinho de começo ao fim de uns dias anuais de férias para descanso, onde ele ia, portanto, nesses encontros familiares que o senador acaba de descrever um pouquinho. E aí, o detalhe que eu tenho uma satisfação em contar, porque o público precisa saber disso, porque é outro detalhe pouco conhecido de Dom Paulo para o público, mas para nós emocionante. Naqueles primeiros anos, quando ele ia para as férias anuais dele, que ele ia de São Paulo a Curitiba, ele ia de ônibus pela estrada, sozinho, desembarcava lá, ficava, mas já nós em São Paulo já tínhamos o dia marcado do retorno. Aí o retorno sempre foi com o motorista que ele já tinha à disposição e o carro da arquidiocese, da casa episcopal, isso quando ele ficou arcebispo, não é? E Dom Paulo determina o seguinte, como vocês, eu e as irmãs, são a minha família aqui, quando vocês forem me buscar, vocês não vão assim na véspera de voltar só para prestar esse serviço, vocês vão... por exemplo, 4, 5 dias antes,
com o motorista, você, eu no caso, como secretário, e uma das religiosas, porque não podiam ir outras, e depois na volta nem caberia no carro. Porque assim o motorista não vai junto, vocês chegando lá, vocês vão conhecer e se integrar com a minha família de sangue, e a minha família de lá vai, aos poucos, agradecer a vocês o serviço. Enfim, Dom Paulo tem esse espírito impressionante, carinhoso, delicado, de integrarmos, fazermos todos uma família. Agora, Marcos, pensa, senador, para mim, público que está assistindo, que tive a graça de conviver tantos anos, então foram anos e anos com essa rotina. Por isso que eu fiquei conhecendo cada um dos irmãos e irmãs. Eu conheci a dona Helena, mãe de Dom Paulo, tive essa graça. Nas primeiras vezes que eu fui lá em Uberaba, eu vi a dona Helena ordenhando a vaquinha, o leite de manhã. Lá na chácara, que eu fui muitas vezes, muitas e muitas vezes, aquele barquinho do lago, Dom Paulo remava, todos os irmãos dele, irmãs dele remavam, Frei Crisóstomo. Eu tenho uma saudade imensa de todos, porque eu convivi, mas é uma graça, eu estou com a voz embargada, porque eu me emociono ao agradecer a Deus o privilégio que eu não merecia de ser integrada assim, e conhecer e conviver com pessoas tão especiais da nossa igreja, todos esses, a doutora Zilda, meu Deus do céu, andando na praia, eu fui na casa da praia, eu fui na casa visitando do professor Oswaldo, pai do senador, a gente ia na casa da doutora Zilda, mas depois a gente ia para o café da tarde ali em Guaratuba. Olha, desculpe, eu me estendi. Quantas histórias! Eu tenho no coração uma coisa que é pouco, porque a parte que você me perguntou, da coragem de Dom Paulo, do papel que ele tem na história do Brasil, na resistência, na defesa dos injustiçados, é comovente demais, é histórico, os fatos estão aí, os filmes, as biografias, os livros, tudo ele passou para a história, ele fez história. E nós temos que levar avante o legado dele, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho também esse lado, então, mais de dentro de casa, mais caseiro, que é uma delícia falar e poder contar para os outros. Quantas histórias. A gente já está chegando aqui ao fim do nosso programa, que o tempo é bem curtinho, mas eu gostaria de ouvir o senador mais uma vez, o senhor que é um homem público, qual a inspiração, qual o legado de Dom Paulo para a sua atuação política e para a vida pública? O legado dele é muito grande para mim e deve ser muito grande para toda a sociedade. Né? Porque a área política, todos nós somos políticos, nós trabalhamos, nos relacionamos. Né? Dom Paulo, por exemplo, foi homenageado muitas vezes no Congresso Nacional. E os deputados e senadores chegavam na tribuna e diziam, olha, se não fosse Dom Paulo, né, eu estaria morto agora. Ou seja, né, o recado para todos nós, para nós trabalharmos a favor da vida, da justiça, do entendimento, do diálogo, né, particularmente nesse momento da história do Brasil também. Dom Paulo, né, vendeu o Palácio Episcopal para fazer comunidades de base, né, para que o povo se reunisse, se organizasse. Ele dizia, olha, tudo na vida deve ser conquistado com humildade, né? Então vamos fazer com que o povo participe, o povo esteja junto, né? No velório de Dom Paulo, né, anos atrás, 5 anos, quando ele faleceu, né, havia uma fila que ia até a praça, na frente da catedral, em que todos os movimentos sociais estavam lá para prestar homenagem para ele. Fruto de tudo isso, vamos dar voz, né, para o povo, vamos escutar o povo, o mandato
de um parlamentar, deputado, senador, presidente, governador, vamos estar juntos, né, nessa caminhada. Né? Isso sempre a gente vê, né? Quer dizer, tem que ser um ensinamento é sempre levado em conta nas nossas caminhadas pela vida. Né? Ver também com muito critério. Ele dizia, às vezes ele era criticado, ele dizia, olha, nós temos que ter oposição, porque só ter uma versão das coisas também não é correto, temos que ter oposição correta, boa, coerente, né, que faça a gente refletir sobre as coisas. Por isso que quando há os debates em Brasília, a gente diz, olha, tio Dom Paulo fazia isto também, né, e dizia, olha, ele falou para mim uma vez, gasto 70% do meu tempo conversando, dialogando, aproximando as pessoas, achando soluções em conjunto, né? Quer dizer, tudo isso tem que acontecer na nossa vida pessoal, na vida política, na vida pública, na vida particular, privada, né? Porque é com base nesses valores, né, de entendimento, de diálogo, de construção da paz, tendo coragem, tendo esperança, né, como Dom Paulo sempre enfatizava, e tia Zilda também, para que todos tenham vida em abundância, né? Essa que é a nossa disposição, a grande influência, sem dúvida alguma, e temos que honrar porque pessoas como Dom Paulo e tantos outros, né? Às vezes aparece mais, aparece menos, mas tem gente muito boa nesse Brasil que mostra para a gente o caminho correto a seguir. Nós fazemos memória de Dom Paulo Evaristo Arnes no centenário de seu nascimento. Aqui nós só podemos ouvir um pouco, porque foi uma vida longa em prol dos outros, um homem que se fez para os outros, ouvindo o testemunho da Maria Ângela Borsoi, que foi sua secretária pessoal durante tantos anos, contando como é que foi essa aproximação e também essa convivência, essa integração como família, ouvindo também o senador Flávio Arnes, sobrinho de Dom Paulo, da sua relação com a família, os seus legados para os nossos dias. Eu quero agradecê-los muito por esse tempo dispensado a nós, pela partilha, e como é costume aqui no ponto 3, eu sempre trago um pensamento, um poema, uma frase para nos inspirar. E olhando para a vida de Dom Paulo, aquilo que eu fui conhecendo ao longo do tempo, aquilo que o senador expressou tão bem, um homem da coragem e da esperança, eu trouxe uma frase, um pensamento também de um cardeal, mas um cardeal de hoje, o cardeal José Tolentino Mendonça. O cardeal Tolentino Mendonça nos diz o seguinte: hoje precisamos de mãos religiosas e laicas que sustenham a alma do mundo e que mostrem que a redescoberta do poder da esperança é a primeira oração global do século XXI. Eu tenho certeza de que Dom Paulo foi uma dessas mãos e que de esperança em esperança, com coragem, continua nos inspirando. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.